O coro vai entrar nesse instante. Nos alegramos muito com cada pessoa que Deus abençoou e permitiu estar aqui presente conosco hoje, cultuando ao nosso Deus. Que a graça de Deus, a paz de Jesus estejam com a vida de cada um de nós. Que bom estarmos todos aqui hoje. Talvez você, o seu primeiro culto, tivemos nosso programa de rádio às 7 horas. Sempre repito isso porque sempre tem gente que não sabe que temos um programa de rádio. Isso já tem 14 anos. Todo domingo, ao vivo, 7 às 8, a partir dos estúdios da Rádio Bandeirantes, nós fazemos essa transmissão que o irmão paga com seu dízimo ou com sua oferta para o programa de rádio. Culto de oração às 8 horas, pastor João Correia que lidera, culto às 9, as várias classes de escola bíblica, talvez você tenha ido, e agora nós aqui participando então deste culto. Todos são muito bem-vindos, desejo que seja, como tem sido para mim, uma experiência muito boa de estarmos juntos. Quero chamar aqui o nosso irmão Elvésio, por favor. O coro pode se assentar. Desculpe o coro, mas eu acabei testando a capacidade de vocês, né? E deu certo, né? Ninguém desmaiou, ninguém caiu. Também fizeram lanchinho, não fizeram? Fala a verdade. Fizeram lanchinho, tão fortes.
o nosso irmão Elvésio me mandou um bilhetinho, mas eu não vou ler o bilhete, vou pedir para ele falar de viva voz, que ele nos apresente 3 visitantes. Eles são os meus netos da Holanda, o Laures, casado recentemente, semana passada, com a Whisky, holandesa também, e o Danilo, que é o caçula da Eneida. Eu pedi que eles fiquem de pé. Então, os mais... resolveram vir à frente. Hein? Resolveram vir para frente aqui. Alegria triplicada, não é? Então, aqui, os mais antigos da igreja, né? Vão olhar aqui, sobretudo, o Danilo, né? O mais novo, e ver a Eneida, né? A mãe, infelizmente, já faleceu. E é muito bom a gente saber que a igreja tem várias gerações. Essa aqui é a terceira, né? Não, aqui na igreja é a terceira geração, né? Terceira geração, moro na Holanda. Wistke, é diferente o nome, viu, gente? Wistke, vou ler de novo. Wistke, acertei? Correto? E fala aí, como é que é mesmo? Witske. Olha, é melhor vir abraçar e perguntar, porque no som não deu para captar, não. Mas bem-vindos vocês aqui. Temos mais alguém pela primeira vez conosco? Fique em pé se houver alguém. Então vem aqui também. Não vamos discriminar, né? Distinguir. Venham aqui também. Seu nome é? Graça. De onde você é, Graça? Metodista de onde? Copacabana, pertinho. Fica aqui também. Essa família aqui, né? Fiquem aqui, por favor. Flávio, Cristiane e Pedro moram em Nice, na França. Participam do nosso intercâmbio aqui, da transmissão dos cultos em francês. E hoje vieram para a classe em francês, estão de férias no Brasil. E eu falei, olha, hoje lá na classe não pode falar francês meia boca. Tem que falar um francês, né? Que tem testemunhas do crime, não é verdade? Obrigado. São da Igreja Batista Bíblica de Nice, né? Pastor Alain Marino. Então, bem-vindos, levem, né? Nossos abraços lá, muito bom ter vocês conosco, sermos parceiros assim, uns dos outros. Mais alguém nos visita? Chegou? Sim, você é o? Lucas, bem-vindo, Lucas. Então, nos alegramos todos. Pode continuar aí, tão bom preparo físico, até meio-dia vocês se assentam. Tem alguém que nesta semana completou aniversário, nascimento, casamento, batismo ou outra data? Se houver? Em 15 segundos tudo pode mudar. Ele é cardiologista, né? Então ele planejou isso para parecer que era um SUS, é tudo planejado. A maldade humana não tem limites. Quantos aninhos? 39 anos de vida conjugal. É uma maravilha. Há mais algum aniversariante? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar. E depois vamos fazer uma bagunça. Você vem aqui, cumprimenta, beija, pergunta o nome da Witske. Não, ainda não foi dessa vez. Não foi dessa vez ainda, né? Sim. Ok? Nos alegramos muito, então, com a presença de todos vocês. E desejo que cada pessoa que veio aqui possa se sentir acolhido por Deus, também acolhido por nós. Seu vizinho está do seu lado. Mostre a alegria que você sente por ele estar aqui. É muito bom, né? Eu imagino vocês lá também, em outro continente, a língua que não é natural, a primeira de vocês, estar com a gente aqui, como é bom. Também para nós, quero que vocês isso saibam. Oremos então. Pai nosso, obrigado por esta hora aqui tão agradável, em que podemos abraçar com gestos de alegria, reconhecimento, acolhimento a tantos irmãos, uns aqui na frente, outros não. Que, ó Deus, para eles e para nós, seja uma experiência de alegria. Ao casal
Jorge e Hélia, que completam 39 anos de vida conjugal. Mais um ano de vida a dois eu te peço, para que depois peçamos outros anos a cada ano. Abençoa-os, ó Deus, abençoa toda a sua família, filhos, neto. Por esses que estão aqui de outros países, te agradecemos e pedimos, Pai, que cultuem conosco em alegria e liberdade. Os que são daqui mesmo, do nosso país, de igual modo, que aqui cultuem com liberdade e alegria. Dá-nos um culto que o Senhor dele se agrade. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Pode vir abraçar, então, depois se assentar. Bem-vinda. É graça, né? Vamos nos colocar em pé e vamos dar glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Com todo o louvor, com toda a glória, com toda a alegria do nosso coração. E o salmista afirma: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém?
Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. É o que continuaremos fazendo, louvando a Deus. Vim para adorar-te, que é o propósito nosso aqui nesta manhã, adorar ao único e verdadeiro Deus. Senhor Deus, que o que acabamos de cantar seja uma realidade na vida de cada um de nós. Ó Deus, que essas palavras, que essas frases, ó Deus, tão bonitas, não fiquem somente dos nossos lábios para fora, mas que elas possam estar plantadas dentro dos nossos corações. Amém. E possamos reconhecê-los, ó Deus, reconhecê-lo como o nosso glorioso Deus,
como aquele que morreu numa cruz, para que hoje nós tivéssemos a certeza e a convicção da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. No boletim que você tem em mãos, ao longo da semana no site da igreja, bem como através da participação na lista que temos na igreja, temos uma lista de informações e temos uma de oração. São, na verdade, várias listas. Se você quiser participar, é só me informar que eu incluo você. Tem que me dizer se quer participar do grupo do Bom Dia, de informações da igreja ou da oração. Muito bom a gente poder acionar pessoas para orarem ao longo da semana pelos mais variados motivos. Queremos estar sempre em comunhão uns com os outros, usando, obviamente, os recursos tecnológicos de informação que são disponíveis para facilitar a nossa vida, não para nos viciar, né? Mas para facilitar a nossa vida. No boletim você tem outras informações e você viu numa das páginas o relatório do pastor Alcenia de sua expedição ao Amazonas. Então, com as crianças como seu ouvinte também, suas ouvintes também, pastor Alcenia, que nossa igreja aqui tem várias atividades como discipulado, terceira idade, missões. Ele vai nos falar um pouco sobre o que foi essa viagem. Com isso, vai nos preparando também para o momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós podemos favorecer, nos responsabilizando por sua passagem, suas despesas, graças às suas contribuições, para essa viagem que ele fez, que abençoa tantas pessoas lá, abençoa ele e a quem, como nós agora, vamos ter notícias sobre o que Deus está fazendo também ali entre os ribeirinhos da Amazônia. Ouçamos, por favor, então. Crianças, atenção que a história é bonita, hein? Vamos lá. Bem, primeiramente eu quero agradecer à igreja, né, como o pastor Gel já mencionou, né, a possibilidade que me foi dada de poder estar ali e vivenciar nessa experiência tão marcante que eu não consigo realmente colocar em palavras. Só você sentindo, visitando ali aquela região para vocês sentir o que eu trago hoje dentro do meu coração. Mas uma dos privilégios que eu tive foi ser apresentado a um homem de Deus chamado Eurico Nelson, né, que foi o apóstolo da Amazônia que eu desconhecia, e por isso eu já pedi perdão ao pastor Israel, confessei a minha ignorância. Ele já me deu a biografia do Eurico Nelson, eu já li e já estou pronto a responder qualquer pergunta a respeito do Eurico Nelson, porque ele falou: mas como você, pastor de missões, não conhece a história do Eurico Nelson? Mas para o meu consolo, meus irmãos, eu vejo que muitos batistas não conhece a história deste homem. Mas você que não conhece, pode conhecer. É só me mandar um e-mail, que eu mando o livro do pastor Reis Pereira, está esgotado, podemos então distribuir, não será novamente publicado em papel, que você pode então se informar sobre esse apóstolo da Amazônia. Mas o Nelson Galgu se chama Nelson por causa do Eurico Nelson. Pois é, já soube também dessa história. Então, meus irmãos, esse homem foi o desbravador ali da região amazônica. Então, todas as igrejas, primeira igreja de Belém, primeira igreja de Manaus, Tabatinga, por onde você vai ali, tem a assinatura do Eurico Nelson. Este homem chegou no Brasil no final do século XIX, 1887, mais ou menos, e viveu os seus durante 50 anos ali embrenhados, né, na Mata Amazônica, né, pregando o Evangelho, falando do Evangelho, e fez o que fez. E hoje, se nós temos ali pontos de pregações, nós temos igrejas implantadas ali, tudo graças ao trabalho deste homem. Nós temos aí esse centro de formação missionária da Amazônia. Quando eu cheguei lá na terça-feira, nós fomos conhecer esse centro, que os batistas brasileiros estão, né, trabalhando ali justamente para dar continuidade ao trabalho do Eurico Nelson, formando jovens hoje, assim como o Eurico Nelson foi tocado no seu coração para pregar o Evangelho ali àquela população. Hoje vários jovens de
de várias partes do país estão sendo vocacionados também para ali estarem. Então eles passam por 4 meses aí no centro de formação, tendo um treinamento, aculturação, conhecendo a realidade dos ribeirinhos, aprendendo a pescar, aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer um banheiro conforme o banheiro ali dos ribeirinhos, tudo para estarem durante 2 anos, depois do treinamento, inseridos dentro das comunidades para dar o suporte, para vivenciar, para ter um relacionamento com essa população que tanto necessita de Deus. Pode passar. Aí é um comissionamento desses jovens, inclusive é um desafio para a Igreja Batista Itacuruçá, para os jovens aqui de Itacuruçá também, que possam conhecer essa realidade, possam viver essa experiência. Aí muitos jovens estão entregando as suas vidas, dando as suas vidas para estarem ali pregando o Evangelho. Pode passar. Aí foi uma experiência em que eu estive com uma família, né, ali o seu Francisco, junto com a sua netinha. Ele estava fazendo ali suas cestas, nós chegamos, conversamos com ele, nós tínhamos uma abordagem que era, chegávamos e perguntávamos: posso contar uma história para o senhor? E aí normalmente as pessoas podem, e aí nós contávamos uma história do Evangelho e evangelizávamos, convidávamos as pessoas para estarem ali conosco. Como tem muita criança aqui, quero perguntar a você, lá tem muita criança lá? Muitas crianças, muitas crianças. Nós vamos ver uma foto aí que eu estou com uma família, né, com a família que eu visitei, que tinha menos filhos, tinham 6 filhos, né? A gente esteve numa família que tinham 15 filhos. Pastor André, tem pouca gente perto dessas famílias aí, só tem 3. Pode passar, Neto. É essa família aí. Então, eu estive nessa casa, meus irmãos, e essa foto representa o ponto alto da minha experiência ali no Amazonas. Nós chegávamos, como os irmãos já devem ter ouvido através dos jornais, o Rio Amazonas está na sua maior cheia, né, dos últimos anos. Então, praticamente todas as casas estão alagadas, até o meio. Então, o que eles fazem? Eles constroem um sobrepiso, que eles chamam de maromba, e passam a viver ali. Os irmãos veem que eu estou meio encurvado, porque eu não posso ficar em pé, porque eu bato no teto. E as famílias vivem como anfíbios, né? Eles saem da rede para dentro d'água. Eu estou com a minha calça ali arregaçada, porque apesar de terem feito esse sobrepiso, a água já invadiu mais ou menos 1 palmo acima desse sobrepiso. E as crianças estão todas molhadas, os irmãos veem, porque é isso, eles saem da rede e estão caindo dentro d'água. Eu estou ali e estou vendo peixe passando embaixo do assoalho. E assim como entra peixe, entra cobra, entra jacaré. Mas a gente pode perceber que Deus tem protegido essas pessoas. É algo assim impressionante, meus irmãos. E o que mais marcou nessa visita foi eu perguntar para essa senhora, cheia de filhos: o que a senhora precisa, né? Qual é a sua necessidade? Ela virou para mim e falou: pastor, eu não preciso de nada. Eu já peguei o meu peixe, meu marido já está ali com a capivara, nós não precisamos de nada. Então, eu voltei de lá com esse incômodo no meu coração. O que nós precisamos para ser felizes? Porque nós temos tantas necessidades, tantas ansiedades, a mídia, né, nos traz tanto. Você está sempre querendo algo mais, e quando você se depara com essa realidade, né, quando famílias que não têm nada, e você pergunta: o que você precisa? Não, eu não preciso de nada, pastor, porque eu já tenho o meu peixe e já tenho a minha casa. Então, foi uma experiência assim, muito marcante nessa minha viagem. Pode passar, cara, Neto. Pode passar a foto, Neto. Aí é o trabalho que nós desenvolvemos, né, na área de assistência, através dos dentistas. Há uma carência muito grande. Praticamente todas as crianças, vocês aqui, ó, as crianças todas lá tinham cáries no dente. Sabe por quê? Porque não foram ensinadas a escovarem os dentes. Então comem doce, tudo, e não escovam os dentes. Então praticamente todas elas com os dentes cariados, com os dentes furados, muitas já perderam os seus dentes, e a gente teve a oportunidade aí de prestar esse serviço. Pode passar, Neto. Distribuímos cestas básicas também, foram 200 cestas básicas, cada cesta básica dessa custa R$100, a nossa igreja contribuiu aí com mais de 10 cestas, nós estivemos presentes ali, também nessa distribuição, abençoando as pessoas. Pode passar, Neto. Aí a gente convidava as pessoas para o culto, então aí já é uma reunião que nós estávamos realizando numa comunidade no final do dia, e muitas pessoas estavam ali. Pode passar. Aí são pessoas que se converteram praticamente em todas as nossas reuniões. Pessoas entregaram as suas vidas a Cristo. Aí é uma foto dentro de uma família toda que havia se decidido ao lado de Jesus Cristo. Pode passar, Neto. Aí são os batismos, nós realizamos batismos ali, quer dizer, as pessoas se convertiam e automaticamente eram batizadas. A gente reviveu aquela experiência de Filipe, quando o eunuco disse: mas
o que me falta para ser batizado? E o que não faltava aí na Amazônia era água, meus irmãos. Então, imediatamente, não falta nada, vamos batizar esse grupo. E aí, pastor Fernando Brandão pediu autorização ali dos pastores e nós realizamos aí o batismo dessas pessoas. Pode passar, Neto. Aí é uma das igrejas, Igreja Batista do Livramento, numa das comunidades, né, que nós estivemos presentes. Pode passar. Aí é Codajás, primeira igreja batista de Codajás, que também foi implementada e foi implantada por Eurico Nelson, uma igreja com um templo enorme, um templo muito bonito, aí já é uma cidade já mais estruturada. A gente esteve presente aí, a gente realizou um culto aí no domingo à noite. Pode passar. Faltou uma foto, Neto, daqueles... Isso, deixa senhor, pode voltar. Meus irmãos, as drogas também chegaram aos ribeirinhos. Os irmãos me veem aí com esse homem completamente alcoolizado. Isso daí eram 10, 11 horas da manhã, né? E a gente pôde conversar com as pessoas e o mal das drogas, da cocaína, da maconha, já também chegou ali junto aos ribeirinhos. E a gente teve a oportunidade de falar do evangelho a essas pessoas também. Neto, pode colocar aquele vídeo do pastor Fernando? Pastor Fernando Brandão, ele gravou um vídeo aqui para a nossa igreja, né, agradecendo aí a nossa participação ali junto, né, a essa missão à Amazônia. Estou aqui no aeroporto de Manaus, no finalzinho da nossa viagem missionária aos ribeirinhos da Amazônia. Viajamos no barco missionário e o pastor Alceni estava conosco. O pastor Alceni, muito obrigado. O irmão foi uma bênção na nossa equipe para abençoar os povos da Amazônia. Viajamos 2 dias, mais de 2 dias de barco de Manaus até depois de Coari, para alcançar várias comunidades onde os nossos missionários, os radicais, estão trabalhando. E foi uma bênção na nossa vida. Mais uma vez, agradeço o esforço do pastor Alceni, da igreja, do pastor Israel Bela, que tem enviado o seu pastor de missões. E eu espero, em breve, receber uma equipe da igreja, liderada pelo pastor Alceni, para trabalhar conosco aqui no barco da Amazônia. Será uma bênção para a sua vida e também para as comunidades que serão alcançadas. Igreja Batista Itacuruçá, a Amazônia espera pelos irmãos. Tenho certeza que a sua vida será abençoada. Muito obrigado, queridos, pela bênção que esta igreja tem sido para a obra missionária no Brasil. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Um abraço missionário, estamos juntos e vamos avançar sempre. Pastor Israel, só para eu fechar, se o irmão permite só mais um minutinho. Meus irmãos, para resumir, na terça-feira, né, no culto, eu vou mostrar mais imagens, mais filmes que eu gravei. Mas eu gostaria, não posso terminar aqui essa minha fala, de dizer, né, 2 sentimentos que eu trago. Uma é essa questão da felicidade, né? O que você precisa para ser feliz? Pois é, isso tem me incomodado muito, né? O que nós precisamos para ser feliz? E uma outra, meus irmãos, é a questão da evangelização. Eurico Nelson largou todo o conforto nos Estados Unidos para viver praticamente toda a sua vida, doar a sua vida para a evangelização da região amazônica. Hoje, jovens estão sendo tocados, continuam sendo tocados, como uma jovem de 18 anos, né, que filha de uma promotora de missões lá de Tefé, que também sentiu no coração o desejo de estar ali junto aos ribeirinhos e estar lá junto numa comunidade, porque por amor às almas perdidas. Aí, o que eu tenho feito? O que você tem feito? A nossa igreja tem um projeto formidável, que é o dos pequenos grupos, através dos grupos familiares. A gente chama de grupos familiares. E o que a gente tem percebido é que a gente tem se acomodado com a nossa salvação. É muito cômodo, eu sou salvo e eu me abraço à minha salvação e eu vou morrer salvo. Mas e o meu vizinho? Não é aquele que está lá no Amazonas, não. É o meu vizinho de porta, que eu não me importo em desenvolver uma estratégia. Você pode dizer, mas Alceni é diferente, aqui a gente vive no corre-corre, a gente não tem tempo. Meus irmãos, as pessoas estão carentes, as pessoas ali estavam rodeadas de águas, mas estavam sedentas da água viva, e isso é uma realidade também no nosso meio. Só que nós nos acomodamos, nós não buscamos estratégias. Só para os irmãos terem uma ideia, o pastor Israel daqui a pouco está puxando a minha orelha, mas lá, quando a gente chegou em Manaus, a gente estava tanto assim, respirando aí naquele clima da imersão, né, naquele contexto de pregar o evangelho. Veio um senhor me vender uns óculos, e aí ele começou, mas compra aqui esses óculos, compra esses óculos e tal, e eu não querendo comprar e tal, mas parei para conversar com ele e acabei comprando os óculos, e aí eu perguntei o nome dele. Uma coisa que normalmente eu não faria, mas eu perguntei o nome. Qual o seu nome? E o nome dele era Israel. Meu nome é Israel. Aí pronto, eu aproveitei a oportunidade. Você sabe o significado do seu nome? E aí comecei a falar do evangelho. Eu evangelizei aquele homem,
Quer dizer, o que eu fiz lá eu não posso fazer aqui, pois só que aqui eu não tenho essa preocupação. Eu estou agarrado à minha salvação, e que o outro dê a sua satisfação a Deus. Então, o que é necessário para que nós sejamos felizes? E esse incômodo de que as pessoas no meu prédio, os meus vizinhos, estão morrendo sem ouvir falar de Jesus Cristo. Aí você, mas Alceni, as pessoas estão... Sim, mas você já falou do amor de Deus a essas pessoas? Já convidou elas a estar no seu grupo familiar, numa reunião na sua casa? Fica esse incômodo que eu trago no coração e eu compartilho com os irmãos. Sem dúvida alguma, nós temos muito mais para fazer aqui, ali, entre os ribeirinhos, nos vários campos do mundo. O pastor Alexandre Peixoto da Junta está ali. Os desafios são muitos. E a lógica humana é a seguinte: vamos primeiro atender a quem está perto, depois evangelizar aos outros. Mas essa não é a lógica de Deus. Temos que ao mesmo tempo evangelizar quem está perto, quem está mediamente longe e quem está muito longe. Porque a graça de Deus é para todos. Todos que ouvem o Evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? É um desafio. Chamo que as crianças agora vão subir, né, para esta hora em que crianças e adultos, né, vão poder entregar o seu dízimo, a sua oferta missionária, sua oferta para o Fundo de Ação Missionária. Pode subir. Eu sei, alguns virão pela escada, outros não virão pela escadinha, não faz mal. Então, as crianças que trouxeram o seu envelope já pode colocar ali, Isso, vem cá. Isso, quer uma ajudinha aqui? Vem cá. Depois o pastor André vai orar por essa criança aqui. Essa é a Gabi. Quem está em nossa lista de oração, eu mandei um pedido de oração por ela. Ela teve um acidente na escola, foi bem socorrida, tudo certinho, machucou a cabeça, mas está bem, não é? Eu perguntei assim: você continua amando sua mãe e seu pai? Ela disse que sim, então está bem da cabeça, não é? A família pede que nós oremos dando graças a Deus. Você está em casa, aí recebe a notícia que a sua filha ou seu filho se machucou na escola. Como é que fica a sua cabeça, né? A Helene estava viajando a trabalho, o pai estava aqui e graças a Deus tudo se resolveu. Ela está aqui agora. Depois o pastor André vai orar em gratidão a Deus, nosso pastor, aqui para as crianças. Agora então, os adultos que trouxeram o seu dízimo, sua oferta, pode se levantar e colocar nessa salvação da música instrumental. Hoje, tudo bem? O que você quer? Quem você quer que te mergulhe? Eu ou o pastor André? Convidei a Helenice e o Alexandre para estarem aqui porque a Gabriela ficou 4 dias no hospital. Nós intercedemos por ela, vimos a fidelidade do Senhor. Ela saiu já tem mais de 10 dias, né?
Domingo passado. Então já tem uma semana que ela saiu do hospital. Mas depois o Alexandre ficou hospitalizado também a semana inteira, porque teve também um problema de saúde, e nós vamos agradecer pela vida dessa família, agradecer pela recuperação da Gabriela e do Alexandre. Sabemos que vocês são uma bênção para a gente e pedimos que Deus possa mostrar sua fidelidade sempre por vocês. Agradecendo também a Deus pelos dízimos, ofertas que podemos entregar na sua presença. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos, porque a vida destas crianças aqui nos inspiram. Sabemos que das crianças é o teu reino e queremos nos tornar puros como elas são puras. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor receba nossos dízimos, ofertas, que entregamos diante de Ti. Sabemos, Senhor, que Tu tens nos dado muito mais do que precisamos, como disse o pastor Alcenir, e do muito que o Senhor tem nos dado, nós tiramos esse pouco para Te ofertar. Nossas crianças ofertaram hoje, e que nós possamos entender que esse valor financeiro não pertence a nós, pertence a Ti. Dá a essa igreja, Senhor, sabedoria na administração desses recursos. E que haja também, Senhor, no nosso coração um ardor de colocar o Teu reino em primeiro lugar, como foi compartilhado aqui pelo nosso pastor. Te colocamos a vida da Gabriela, te agradecemos pela sua recuperação. Sabemos da gravidade daquilo que ela sofreu, mas nós acreditamos que o Senhor também operou nessa semana, na semana anterior a essa, para que ela pudesse estar melhor. Ó Pai, te agradecemos porque ela está aqui na Tua casa hoje, com os seus amigos, com suas amigas, com os seus pais. Te agradecemos pela vida do Alexandre, o seu pai que também está recuperado. E te pedimos a Tua bênção sobre a vida dela e de todas as crianças que aqui estão, para que todas elas possam permanecer no Teu caminho. Abençoa nossas famílias, abençoa as famílias que temos alcançado com o Teu Evangelho, abençoa as famílias que estão ao redor dessa igreja, para que em todo o tempo nós possamos falar do Teu amor. Te pedimos, Senhor, essa bênção, te agradecemos então por esses dízimos e ofertas, te agradecemos porque o Senhor está aqui no meio de nós. Dá-nos o culto agradável ao Senhor, tanto aqui quanto ali com as crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode descer, bom culto para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser. Ou melhor, descer pela escadinha, tá? Aí ninguém cai. Ó, tem uma escadinha bonita ali, ó. Vou chamar aqui a irmã Salete. A irmã Salete deseja ser batizada. Ela preenche todas as condições para ser batizada. Crê em Jesus como seu Salvador. Participa de classes aqui, de preparação para o batismo, leitura da Bíblia. Ela só não preenche uma condição, que é de falar em público. Então nós combinamos que ela não falaria. Mas o pastor Alcenir pode nos dar um breve testemunho sobre ela. Meus irmãos, não é a primeira vez que isso acontece. Mas felizmente ela ficou firme esse tempo todo. Já tivemos um caso aqui em que a pessoa foi embora. Quando soube que para se batizar, tinha que vir aqui à frente. Histórias, né? Nossas fraquezas e nossas fortitudes, né? Ela é falante, não em público. Podemos batizá-la, pastor? Você aprova o batismo dela? Pois é, eu assino embaixo, pastor. A Salete já tem estado conosco na classe de leitura da Bíblia e ela no início ela tinha dificuldade até de ir ler a Bíblia lá à frente de todos, né? Mas agora já vai lá, já lê a Bíblia, tem acompanhado a jornada de leitura da Bíblia. Então, eu creio que ela preenche todos os requisitos para que nós possamos aprovar o batismo dela hoje à noite. Exceto um, né? Que a gente está substituindo aqui, isso também não é requisito. O requisito é crer em Jesus como seu Salvador. Ela riu, então já é alguma coisa. De nervoso, é claro. Os favoráveis que recebemos uma Salete de Oliveira Domingos para batismo hoje à noite. Muito obrigado. Os contrários? Então, Sueli, vem aqui dar um super abraço nela aqui. Isso, eu errei o nome, né? Sofia Azevedo. Ela está falando, obrigada. Então,
Obrigado, hein? Obrigada. Paula Pinheiro deseja entrar no hall de nossa igreja, está aqui já há um bom tempo. Ela foi batizada na igreja Nova Jerusalém, ali perto daquele time esquisito que tem ali, e bem em frente o estádio daquele time esquisito, né? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém se pronuncia aqui, outras coisas não pronuncia aqui na igreja, naquele lugar sério. E ela quer vir para cá então por transferência, como ela ficou um tempo afastada, reconciliação e transferência. Os favoráveis que recebamos, por favor. Obrigado. Contrários? Tá bem? Vem aqui dar um abraço na sua mãezinha, vem aqui. Isso. Pelo menos aqui em público, já que você não abraça em casa, abraça aqui. Isso. Tá bom? Fala, bem-vindo, mamãe. Isso, tá bom, pode se sentar e tal. São maneiras, né, irmãos, de estarmos juntos, próximos. Vou chamar também a família do pastor Alexandre. Alexandre, Sheila, podem vir também, porque eles são membros até hoje da Igreja Batista do Barro Preto, em Minas Gerais, Belo Horizonte, a igreja da qual também fui membro, pastor Arlécio Franco Costa. E estão aqui, são os pais do Miguel e do Tomás, que já foi para o culto das crianças. Então, é por causa de transferência. Ele atua na Junta de Missões Mundiais, até falou aqui, na área da Gerência Geral de Missões, e desejou, com sua família, então, cultuar aqui, congregar aqui, ser participante ativo aqui em nossa igreja. Vocês iam viajar, já foram e voltaram ou não foram? O trânsito na sexta-feira estava pesado. Eles tiveram encontro comigo até 4 horas da tarde, iam viajar, não conseguiram, né? Melhor para nós. Nós podemos hoje aceitar vocês aqui. Os favoráveis que recebamos aqui essa família, levante o seu braço. Contrários, mesmo sinal. Vou pedir aqui ao Amaro Codá para dar um abraço na família e a Valéria na Sheila. Isso. Tem que abraçar, beijar, etc e tal. Isso, completo o serviço. Me alegro muito de ver aqui nosso irmão Brum, né? Fica em pé, Brum, aí um pouquinho. Não sei se Brum, fica em pé um pouquinho. Isso, fica em pé um pouquinho aí. Fica em pé um pouquinho. Isso, que bom ver você aqui. Ele mora em Teresópolis agora, então ele vem de vez em quando vem tem que registrar, né? Foi tesoureiro da igreja durante muitos anos. Obrigado, Brum, muito bom ver você e seus familiares aqui com a gente. O coro vai cantar agora uma música que nos fala da maneira como devemos viver, sob as asas da fé. Você tem asas, não são suas, são as asas da graça de Jesus Cristo, que você porta no seu corpo como fé, as asas da fé. Para o meu ser
Deus então nos cubra com o seu poder, nos esconda das dificuldades da vida, mesmo que venha em forma de trovão e mar agitado, tempestade, que sobre essas águas, com as asas da fé, nós possamos voar. Enquanto nós cantamos, assentados como nos encontramos, esta música, você tem um assunto, um problema seu de alguém para apresentar a esse poderoso e amoroso Deus, poderá ficar em pé, vir aqui à frente, e logo depois do canto, o pastor Alcenir irá então orar por você. E entre as pessoas pelas quais ele vai orar está a irmã Norma, mãe da Isabel, sogra do Zé Maurício, estado grave no hospital. Nossa irmã Edith Melo, que está já melhor, com coágulo no coração, já saiu do CTI, está já no quarto, na hora terceira, 4616, também precisa de nossas orações. E tantos os outros que estão elencados no nosso boletim, colocados na nossa lista de oração pelo WhatsApp, vamos nos lembrar de todos esses, de você, da sua necessidade, seja ela qual for sua, de algum querido seu. Cantemos então, minha alma está segura em ti.
Esse é o desejo do nosso coração, de podermos descansar em meio às nossas tribulações, sabendo que Tu és soberano, de que Tu és um Deus vivo e presente nas nossas vidas, que não está indiferente a tudo que acontece conosco. Ó Deus, muito obrigado, porque a nossa experiência tem mostrado que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que está sempre presente e agindo sobre as nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E Senhor, sonda os nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, em nossas aflições. Ó Deus, toma a irmã Norma em Tuas mãos, a irmã Edith Melo, ó Deus, a Júlia, essa menina tão novinha, neta da nossa irmã, que vai se submeter a essa cirurgia amanhã. Ó Senhor, que o Senhor esteja ali utilizando aquela equipe médica, ó Deus, os médicos e enfermeiros, todos que estarão envolvidos ali neste instante, como instrumentos Teus, ó Deus, para a realização do milagre que nós necessitamos, que é a cura, que é a restauração da saúde dessa jovem, ó Deus, em nome de Jesus. Age ali, ó Deus, que o Seu poder possa ser manifesto, ó Deus, em mais esse instante, nas nossas vidas. Ó Deus, abre os nossos olhos, para que possamos enxergar a manifestação do Teu poder em todos os instantes. Ó Deus, toma as nossas famílias, ó Deus, toma os nossos lares, a nossa vida financeira, ó Deus, os nossos relacionamentos. Ó Deus, nós Te suplicamos paz em nossos lares, ó Deus, paz em nossa cidade, ó Deus, paz no nosso país, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, os nossos corações sejam inundados com a Tua paz, uma paz que o mundo não pode nos dar. Ó Deus, atende a cada clamor que nesse instante está sendo dirigido a Ti. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, e necessitamos que podemos voar, ó Deus, sobre os nossos problemas, não com as nossas forças, não com a nossa capacidade, mas com a fé que nós temos em Ti, uma fé pequenininha, mas uma fé que nos ajuda, ó Deus, a superar todos os nossos obstáculos, quando nós depositamos em Ti. Ó Senhor, que os nossos olhos não estejam fitos nos nossos problemas, mas que os nossos olhos estejam direcionados a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Os irmãos podem sentar. Muito bom também ver a irmã Elci, que está essa corista desuniformizada, porque ela não é mais formalmente do coro, né? Porque ela mora em Curitiba, mas quando ela vem aqui, ela vem cultuar conosco, está com sua neta doente também, por isso ela desceu aí, e nós devemos também orar por ela. Antes da mensagem propriamente dita, eu quero anunciar que na semana que vem eu vou pregar sobre a questão homossexual. Não estava previsto, mas a última aprovação pela Suprema Corte norte-americana do casamento entre pessoas do mesmo sexo suscitou muita vibração e ao mesmo tempo muita tristeza em muitas pessoas. Por essa razão, nessa mensagem da semana que vem, eu vou fazer um resumo das 3 mensagens que preguei sobre esse assunto já no contexto quando foi aprovado no Brasil, 2011, pelo Supremo, 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, e agora no padrão dos Estados Unidos, que gera um tipo de comoção favorável e contrária no mundo inteiro. Então, no culto das 11 e das 9 da semana que vem, eu vou fazer um resumo dessa situação, visando nos ajudar ao nosso posicionamento em relação a esta questão. Peço que orem por mim, para que Deus me dê sabedoria em relação a este tema. Como os irmãos sabem, sempre que celebramos neste ano a ceia do Senhor, nós nos detemos, ou temos nos detido na oração chamada oração do Pai Nosso, ou simplesmente Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor, que está em Mateus capítulo 6. E agora chegamos naquele momento em que nós encontramos a seguinte frase: e não nos deixes cair em tentação. Sobre isso já meditamos, que continua assim: mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em mensagens futuras, vou me deter sobre essa expressão, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que não se encontra em algumas Bíblias. Na católica, por exemplo, não aparece. Por quê? Mas isso trataremos em ocasião oportuna. Hoje, quero me deter inicialmente, certamente depois também, na expressão livra-nos do mal. Penso que não preciso falar que o mal existe. Seria, na linguagem filosófica, um truísmo. Isto é uma verdade que não precisa ser demonstrada porque ela é evidente por si mesma. Mas tropeçamos no mal a qualquer hora. O mal faz parte de nossas vidas. No entanto, sobre a nossa relação com este mal e o poder deste mal sobre nós, há diferentes maneiras de encarar. Eu vou então fazer uma pergunta. Nós somos essencialmente bons ou nós somos essencialmente maus? Quem acha que nós somos essencialmente bons? Levante o seu braço. Bem, o resto acha que nós somos essencialmente maus. A Bíblia diz que nós somos essencialmente maus. Há um versículo, entre tantos, que nos ajuda nessa peregrinação. Nós o lemos no Salmo 51, versículo 5, que, é claro, não devemos derivar uma teologia de um salmo, mas ele repercute uma teologia que está no Antigo e no Novo Testamento. Davi, depois da sua experiência traumática de pecado com Batseba, depois então de ser confrontado com o seu pecado, ele escreveu um salmo de confissão e arrependimento, que é o Salmo 51, no qual ele vaza o seguinte versículo. Leio primeiramente na versão revista atualizada, que é mais conhecida. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou na nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos assim: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. É importante que entendamos que o rei Davi está aqui falando de sua própria experiência. E devemos entender essa frase no sentido da linguagem poética. Ele não está dizendo que a mãe dele era uma adúltera e que o seu nascimento foi fruto de um relacionamento extraconjugal dos seus pais. Nada disso. O que ele está evocando a sua própria experiência de não se lembrar em momento algum de sua existência em que posso dizer, eu não pequei nessa época. É uma hipérbole, figura de linguagem, para salientar essa dimensão intrínseca da maldade do ser humano que o leva então a pecar. No Novo Testamento isso aparece em vários lugares sob a seguinte frase: todos pecaram, portanto carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Por que somos pecadores? Segundo a Bíblia, porque nós somos maus. Essa é uma mensagem horrível de se pregar. Porque se nós fizermos uma enquete em outros contextos e perguntarmos, você acha que o ser humano é essencialmente bom ou essencialmente mau? Muito possivelmente a maioria responderá que o ser humano é essencialmente bom. Ao tempo de Jesus e pouco depois, havia umas religiões chamadas pelos pensadores de religiões de mistério, que afirmavam que, como nós somos bons, nós temos que apenas permitir que a luz penetre no nosso coração para então revelar o que há de bom
nosso coração e tirar as suas impurezas. Essencialmente, nós somos bons, dizem religiões estas de mistério no passado e hoje com outros nomes. A Bíblia nos encaminha para um caminho diferente que infelizmente é aprovado pela experiência. O nosso convívio, nosso olhar, vê que o homem é essencialmente mau. No entanto, o discurso civilizacional é: o homem é bom. Se o homem é bom, o que explica que a guerra seja intrínseca à história humana? Se o homem é bom, o que explica, que pessoas maltratem animais? Se o homem é bom, como justificar que pessoas maltratem os seus cônjuges, ou os seus filhos, ou os seus pais, às vezes de modo absolutamente cruel? Vou citar uma frase hoje no culto das 5h30, psiquiatra, em que ele diz que nenhum outro animal trata tão cruelmente os seus iguais do que o chamado ser humano. O Evangelho, portanto, começa com a notícia péssima: nós somos maus. Desde que nascemos, o mal nos acompanha. Mas eu quero piorar a notícia. O mal está dentro de nós. Não só dentro de nós, que já saiu e circula por aí fazendo mal aos outros, mas também nos faz mal a nós mesmos. O mal está dentro de nós. O mal faz parte da nossa natureza. Essa é a notícia que a gente não tem como negar. Repito, eu gostaria que não fosse verdade. Bom seria que eu fosse um cara bonzinho. Mas eu não sou bonzinho. Eu sou mau. Mas o Evangelho é boa notícia. Mas até agora eu só falei de coisa ruim. Jesus Cristo não era mau. Por isso ele nunca pecou. E nós podemos ter a natureza de Jesus. Ele morreu na cruz para que nós sejamos regenerados, gerados de novo, para que tenhamos uma nova natureza, igual a dele. A natureza da graça em nós, a natureza regenerada em nós, a natureza que o arrependimento produz em nós, nos faz iguais a Jesus. Com uma diferença: em Jesus, que nunca habitou o mal, nunca habitaria. Mas em nós, o mal ainda continua. O apóstolo Paulo chama isso de velho homem. Mesmo quando transformados pelo poder do Espírito Santo, o velho homem ainda continua conosco. Por isso, o grande Paulo fez aquele grito desesperado de desabafo: quem vai me livrar do corpo dessa alma? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Mesmo aquela que tem o Espírito de Deus no seu coração, ainda faz o mal, porque o mal só vai ser extirpado do nosso coração para sempre e completamente no céu. Aqui temos que conviver com o mal. Mas o mal pode ser apequenado em nós, e a bondade pode ser agigantada em nós, isto é, no nosso coração. Então a boa notícia do Evangelho é esta: nós podemos ter a natureza de Jesus, infelizmente convivendo ainda com a natureza má, mas essa natureza pode se espalhar, pode se ampliar, pode se robustecer, pode se fortalecer, pode crescer e pode até mesmo dominar a nossa natureza má. O que fazer então? Primeiramente, eu e você temos que reconhecer que nós somos maus e desejar não ser.
Isso é o Evangelho. E desejar ter, nos termos do apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Nos termos que estou usando aqui, a natureza de Cristo. Nós somos convidados a ser homens e mulheres semelhantes a Jesus. Reconhecendo que somos pecadores, nós podemos orar então ao Pai, pedindo a Ele que faça com que a nossa natureza não seja a deste mundo. Jesus disse assim: olha, vocês estão no mundo, mas não são deste mundo. Isto é, você está no mundo, mas a sua natureza pode ser celestial. Você pode dar fruto espiritual na sua vida. Quando você pega a listinha lá de Gálatas, você vê então as obras da carne, as obras naturais. Ninguém precisa aprender para ser glutão. Ninguém precisa aprender para ser uma pessoa de língua torpe. Ninguém precisa aprender a ser mentiroso. É natural em nós. Mas para experimentar longanimidade, paz, paciência, mansidão, só com a nova natureza. Só com o Espírito Santo controlando as nossas vidas. Fora disso, é a natureza humana. Má. Além de orar a Deus para que nos tire deste mundo, isto é, dessa natureza, e nos coloque a natureza de Jesus Cristo, dando-nos um coração, como a Bíblia fala, um coração novo, nós podemos ouvir o Evangelho. E temos uma história lindíssima no Novo Testamento, bem conhecida, né? É a história de Marta e Maria. Você já ouviu essa história várias vezes. Jesus chegou na casa dos 3 irmãos. Lázaro talvez não estivesse em casa, está na capa do boletim de hoje, essa história. Estavam as 2 irmãs. E Marta continuou fazendo aquilo que sempre fez. Talvez de vez em quando dava uma ouvidinha e voltava para sua vassoura, para sua cozinha, ou para a sua atividade, seja qual for. Mas Maria não. Maria se assentou aos pés de Jesus. E não foi algo metafórico, real, porque as pessoas sentavam no chão naquela época. Então, sentavam uma roda talvez no chão. Então, Maria estava aos pés de Jesus. Estava de frente para ele, estava aos pés, deitada, reclinada sobre os sofás, ouvindo a Jesus, ouvindo o Evangelho. Ela escolheu a melhor parte. Mas aqui, eu fico pensando o seguinte: nós somos maus. E nós podemos ouvir o Evangelho e não escutá-lo. Vou repetir que eu não pronunciei adequadamente. Nós podemos ouvir o Evangelho e não escutá-lo. Nós podemos ouvir que nós podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Isso demonstra não só no louvor, mas na prática da vida. E o Espírito Santo não dominar a nossa vida. Porque para que o Espírito Santo nos domine, ele tem que tirar a nossa natureza má. Então, às vezes, eu e você podemos ouvir lindas mensagens, até mesmo aplaudi-las, e nada acontecer. Sendo muito direto com os irmãos, muito franco com os irmãos. A maioria de vocês gosta de mensagens com as quais você concorde. Que linda mensagem, você concorda comigo? Mas quando discorda, uma mensagem que você concorde não ajuda você em nada. Você concorda com o que você é, ou acha que é, mas uma mensagem que você discorda, você tem que pensar. Então, quando eu digo que você é mau, você pensa assim: caramba, não concordo. Ótimo.
Se eu digo que você tem que orar pedindo a Deus que troque o seu coração por um coração de paz, não de guerra, como é que eu vou conseguir isso, Senhor, se meu coração é de guerra? Dirija minha vida, Senhor. Essa é uma boa mensagem. É aquela que nos confronta. A palavra de Deus tem muitos textos para a gente aplaudir. Que maravilha! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa semana eu mandei mesmo uma mensagem em áudio para o pessoal da lista do WhatsApp, com as grandes promessas da Bíblia. Esse é maravilhoso e devemos lê-las e reafirmar nossa fé, nossa esperança e confiança. Mas nós precisamos também ouvir palavras que nos confrontem, que confronte o mal que está em nós. A minha pergunta é muito simples. Quando você ouve, você escuta aquilo que não faz parte do seu modo de ser, de pensar, de crer? Esse é o desafio para cada um de nós. Eu vou só ilustrar, que eu preciso terminar. Há um tema impregável: a ira de Deus. Não vou pregar sobre ela agora, mas 3 vezes já preguei, ou melhor, tentei pregar sobre a ira de Deus. Eu me senti falando no deserto, porque nós, no nosso coração, já temos muito claro o seguinte: Deus não fica irado, Deus não se ira, porque Deus é amor. Sim, mas a Bíblia diz que Deus se ira. Então eu tenho que pregar sobre isso. Mas quem é que me ouve? Eu estou só usando essa ilustração para dizer que a gente se sente muito bem com a mensagem com a qual estamos de acordo. E nos incomodamos ou largamos de lado, nem ouvimos. Faz parte, tem que pregar se ele prega, mas não é para mim não. Jesus diz: olha, se alguém te der um soco na cara, dê-lhe a outra face. Não. Ou é poesia, eu não entendi direito, é poesia isso, ou, se eu for um cara muito sincero, muito franco, eu digo: isso não é para mim, isso é para Jesus. Eu não sou Jesus, estou livre dessa responsabilidade. É isso que eu estou querendo dizer. Ora, se eu tenho, no entanto, a imagem de Cristo em mim, se eu sou semelhante a Jesus, tudo aquilo que Ele diz para eu fazer, é para eu buscar fazer. Mesmo que me soe totalmente absurdo e contra a minha natureza, mas é contra a minha natureza que Jesus se coloca. Quando Ele pregava aos seus discípulos, Ele dizia o seguinte: olha, isso aí os pagãos fazem. Ser agradável com quem é agradável conosco, os pagãos fazem isso. Agora, ser agradável com quem é desagradável conosco, só pelo Espírito de Deus. Mas queremos tê-lo? Ele se mostra na prática, no dia a dia, no convívio, no relacionamento. Livra-nos do mal. Esta é a nossa oração. Porque eu não posso me livrar do mal que há em mim. Você não pode se livrar sozinho do mal. Não consegue, porque o mal domina até o mal, até o seu desejo de ser puro e limpo. O mal corrói nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções, nossos desejos. Eu não posso me livrar de mim mesmo. Eu não posso me salvar a mim mesmo, me aperfeiçoando. Não posso, não consigo. Só gera mais problemas. Mas quando eu oro, livra-me do mal do mundo. Mas eu quero me ater ao mal que está dentro de mim. Você tem orado assim? É a oração de Jesus. Livra-nos do mal. Eu vou continuar com outra dimensão, mas hoje quis registrar essa, o mal que está dentro de mim.
dentro de você. Triste notícia, mas tem uma alegre notícia. Esse mal pode ser controlado. Esse mal pode ser confrontado. Esse mal pode ser enfrentado. Não por nós mesmos, mas por aquele que tem o poder e a força para fazer isso. Ele quer mudar em nós aquilo que mostra sobre nós e dentro de nós o poder do mal, para que então abunde e superabunde o poder da graça de Deus. Eu não posso derrotar o meu mal, mas Jesus Cristo pode derrotar o meu mal. Enquanto nós participamos dessa celebração, eu quero sugerir a você, vai ser distribuído cada um dos elementos, a música do órgão vai soar, que enquanto você se prepara, vai recebendo pão, suco de uva, você possa orar: Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal que mora em mim, dissipa as trevas dentro de mim, faz com que a tua bondade, a tua graça tenham liberdade dentro de mim. É isso que eu quero ser, um homem, uma mulher, onde o mal não tenha poder. Vamos orar assim? Vamos participar então da ceia do Senhor.
quando tomamos agora nesse memorial este pão, nós te rogamos que ele em nossas vidas, simbolizando Jesus, logo Jesus em nossas vidas, nos livre do mal. Oramos em nome dele, o nome de Jesus. Tomemos do pão. Senhor, ao tomarmos deste cálice, que representa o sangue do teu Filho Jesus, nós te pedimos, com os olhos da fé, quando esse líquido entrar pelo nosso corpo, possa ir nos banhando com a graça, com a bondade de Jesus. Possa ir sufocando o mal dentro de nós. Possa fazer com que a nossa vida frutifique em alegria, bondade, misericórdia, mansidão, generosidade, paz e amor. É uma vida assim, controlada, ungida pelo Espírito Santo de Deus, que nós queremos. Por isso te pedimos isto, em nome de Jesus. Tomemos do cálice. Nesse sentido, reconhecendo que em nós se trava, no nosso coração, uma luta entre o bem e o mal, dentro do nosso coração. Temos que saber que a vitória não é obtida por nós. A vitória nos é dada por Jesus. Como ouviremos então agora. Amor
poder dar um amém mais forte daqui a pouquinho, logo após a oração, vamos cantar juntos todos amém. Vamos ficar em pé então, enquanto você se prepara para esse momento final. Quero lembrar a você que amanhã temos nosso Celebrando a Recuperação às 7h30. Se nunca veio, você pode vir. Terça-feira temos o culto de oração com o pastor Alcenir, relatório da sua expedição missionária. Na quarta-feira temos culto de oração com o pastor Zé Maurício, e também a maioria dos grupos pequenos se reúne na quarta-feira. Na sexta-feira temos adolescentes, a quem parabenizo pela linda festa de ontem, foi sensacional, não é? Festa na roça, venham mais. E as demais atividades você tem no boletim da nossa igreja para então participar. Hoje às 5h30 vou falar sobre não fofocarás, o 9º mandamento. E às 7h30 teremos batismos do dia de hoje. Então um dia para a gente celebrar a graça de Jesus. Que então, sobre nós, nossos familiares, sobre este coro, seus coristas, familiares, cada pessoa que atuou no culto aqui hoje, cada pessoa que cultuou a Deus aqui, cantando, orando, ouvindo a palavra de Deus, sobre todos, aqueles também que estão conosco pela internet, espalhados por vários lugares, cidades e países, estejam agora a graça transformadora de Jesus Cristo, o amor acolhedor do Pai e o conforto revigorador do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre.